Agora, a primeira questão dissertativa da prova, ele fala, considere uma função f de R2 em R de classe C1. E se é de classe C1, a gente sabe que já vai ser diferenciável, né? Suponha que a imagem da curva plana γ de t igual a secante ao quadrado, tangente t para t, esse intervalo, esteja contida numa curva de nível de f, e que a imagem da curva no espaço σu, com u maior que zero, esteja contida no gráfico da f. Sabendo isso, determine uma equação do plano tangente ao gráfico de f no ponto 2, menos 1, f de menos 1. Tá, o que ele quer da gente? Escrever o plano tangente nesse ponto. E o plano tangente, ele é da seguinte forma, né? F de 2, menos 1. Agora as derivadas parciais, calculado nesse ponto, vezes x menos o ponto do x, mais derivada em relação a y, calculada no ponto, 2 menos 1, vezes y, menos o... Aqui eu... era 2 mesmo. Tá. Vezes y, menos 1, que dá mais 1. Então, o que eu preciso descobrir? O valor da função no ponto e as derivadas parciais. E eu vou fazer isso usando as informações que ele me deu. A primeira é que a imagem da curva está contida numa curva, dessa curva aí, está contida numa curva de nível de f. O que a gente sabe das curvas de nível e a relação dela com as derivadas parciais, né? É que o γ' da curva, aqui vamos supor que essa é uma curva de nível da função, então um γ' aqui em qualquer ponto vai ser perpendicular ao vetor gradiente. Isso vem de que a função calculada nela é uma constante, né? Então, se eu derivar, vai ficar o gradiente, pela regra da cadeia, gradiente vezes γ' é igual a zero. Aí a gente sabe que eles são ortogonais. Então, a γ é secante ao quadrado de t tangente de t. E ela é curva de nível. Então, γ', produto escalar do γ' com gradiente é igual a zero. Então, quem é meu γ'? A secante é 1 sobre cosseno ao quadrado, né? É 1 sobre cosseno como está ao quadrado, então é 1 sobre cosseno ao quadrado. E a tangente deixa assim mesmo. Então a gente tem que derivar cada uma dessas aí. Vai ficar del f del x, del f del y, produto escalar. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado. Isso é cosseno ao menos 2. Que aí a gente derivando, o menos 2 cai, né? Fica menos 2. Cosseno a menos 3. Vezes a derivada do cosseno, que é menos seno. Então aqui fica positivo. E aí, isso é 2 seno cosseno ao cubo. Cosseno vezes cosseno ao quadrado. Isso aqui, seno sobre cosseno da tangente. Então é 2 vezes a tangente vezes a secante. Que é vezes secante ao quadrado. Que é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, 2 vezes tangente de t vezes secante ao quadrado. E a derivada da tangente é secante ao quadrado. Isso a gente sabe usando a regra do quociente. Fazendo que tangente é seno sobre cosseno. E aí deriva em cima, culpa embaixo, aquela história, né? Tá. E isso aqui tem que ser igual a zero.
Só que, ó, vejam que isso aqui é tudo em relação a t, né? E eu não quero para um t qualquer, eu quero para o t que essa gama vai passar por 2 menos 1, para eu pegar o gradiente, né? Então, eu tenho que, nesse ponto, né? Tangente de t, que é mais fácil da gente avaliar, né? Que o cosseno, tem que ser igual a menos 1. Então, t é o arco tangente de menos 1. Então, a gente tem que ver para quais valores de t essa função está definida, a curva está definida, né? Que no caso é de para t pertencente a intervalo aberto de π sobre 2 a 3 π sobre 2. Então, eu fazendo o ciclo aqui, eu tenho essa curva aqui, pontilhada, né, porque eu não tenho, nesse quadrante. No segundo quadrante e no terceiro quadrante. E ele fala que a tangente vale menos 1. Então, aqui ela vale 1, né? Porque eu tenho o eixo da tangente aqui, vale 1. E aqui ela vale menos 1. Que nesse caso é π sobre 4, né? E aqui eu tenho π sobre 4 mais π sobre 2. Ou π menos π sobre 4, né? Fazer π menos π sobre 4 vai dar 3π sobre 4. Então, esse t aqui, t é 3π sobre 4. Agora, falta substituir aqui, né? Então, del f del x, calculado em 2 menos 1, del f del y, calculado em 2 menos 1, produto escalar com... Então, a tangente 3π sobre 4 a gente viu que é menos 1, então é menos 2, e secante ao quadrado, calculado em 3π sobre 4, voltando. 3π sobre 4 está aqui. No segundo quadrante, o cosseno, que é secante ao quadrado, é 1 sobre cosseno ao quadrado. Então, o cosseno aqui, ele é negativo, do segundo quadrante, e vale raiz de 2 sobre 2, que é o cosseno de π sobre 4, né? Só que aqui, como está ao quadrado, não vai fazer diferença. Então, é 1 raiz de 2 sobre 2 ao quadrado. Isso dá 1, 2, 4, que é igual a 2. Então, secante ao quadrado dá 2. E aqui também vai ter o mesmo secante ao quadrado, dá 2. Aí fica igual a 0. Como isso tudo é igual a 0, eu já posso simplificar aqui. Fica menos 2, del f del x, mais del f del y, é igual a 0. Então a gente achou a nossa primeira relação, vamos guardar ela com carinho aí. Temos que achar uma segunda para poder resolver. E ela vai vir da outra afirmação que ele diz, que é que a imagem dessa curva está contida no gráfico. Então, se ela está no gráfico, se eu calcular a função no x e no y dela, ela vai ter que me dar o z da curva. Então, é f de raiz de u ao quadrado menos 4u menos 4 dividido por u. Então, eu calculando a curva nesses pontos, tem que me dar o z.
que é a raiz quarta de 4u, menos raiz cúbica de 2u, mais raiz de u. Tá. E aí, como eu faço aparecer o gradiente? Da mesma forma, derivando. Então, gradiente da f, calculado em raiz de u ao quadrado menos 4u menos 4 sobre u, produto escalar com derivada do que está dentro em relação a u, que dá 1 sobre 2 raiz de u. Aqui, pela regra do quociente, derivo em cima, dá 2u menos 4, copio de baixo, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 1. Tudo isso dividido pelo de baixo ao quadrado, u ao quadrado. E aqui também deriva em relação a u. Dá 1/4, e aí 4u elevado a 1/4. Né? Isso dá 1/4, aí 4u elevado a 1/4 menos u, menos 1, que vai dar menos 3/4, então aqui é 3/4. E aí a derivada disso que é 4. Então, já posso cancelar aqui. Fica u sobre 4u elevado a 3/4. Menos, que vai dar a mesma coisa. 1/3, aí 2u elevado a 2/3, vezes a derivada de 2u, que é 2, mais 1 sobre 2 raiz de u. Agora vamos dar uma ajeitada nisso aqui. Então, gradiente da f, eu não vou copiar isso aqui tudo. Produto escalar com 1 sobre 2 raiz de u. Vou pegar outro giz. Então, eu vou ter 2u quadrado menos u quadrado, fica u quadrado. Menos 4u mais 4u vai cancelar. Então, mais 4. Então, u ao quadrado mais 4 dividido por u ao quadrado. Tá, aí isso é igual a u, 4u elevado a 3/4, menos 2/3, 2u elevado a 2/3, mais 1 sobre 2 raiz de u. Então, mesma coisa que a gente fez para o outro lá. Eu não quero em relação a u qualquer, eu quero para o u que vai me dar esse ponto aqui, 2 menos 1. Então, eu vou pegar aqui esse x que está mais simples. Mentira, aqui está derivado, eu tenho que pegar esse aqui. Então, raiz de u tem que ser igual a 2, e o único u é 4, que me dá a raiz de 2. Então, eu posso substituir aqui. Vai ficar... É melhor fazer em cima isso. Então, del f del x, calculado em 2 menos 1, del f del y, calculado em 2 menos 1, produto escalar com 1 sobre 2, raiz quadrada de 4 é 2, então 1/4. E aqui dá 16 mais 4, 20.
20 sobre 16, que é 5 quartos. Isso tem que dar 4 sobre 16, que é 2 à quarta. Então, 2 à quarta elevado a 3 quartos. Isso dá, cancela o 4 aqui do expoente. Isso dá 2 ao cubo. Menos 2 terços vezes 2 ao cubo elevado a 2 terços. Cancela, fica 2 ao quadrado aqui. Mais 1 sobre 4, que é 2. 2 quadrado de 4 é 2. Então, del f del x, ao quadrado 2 menos 1, vezes 1 quarto, mais del f del y, calculado em 2 menos 1, vezes 5 quartos, tem que ser igual a 4 dividido por 8 dá meio, menos 2 terços de 2 ao quadrado, que cancela, ficar 2 aqui, mais 1 quarto. Então, eu fazendo só esse lado aqui, o mínimo dá 6, dá 12. Então, 12 dividido por 2 dá 6, menos 12 dividido por 6, 2, mais 3, isso dá 4, mais 3, 7 sobre 12. Voltando um pouco, pessoal, eu tinha escrito que esse termo aqui era U sobre 4U elevado a 3 quartos, né? Só que aqui não tem esse U. Eu disse que a derivada de 4U era 4U, então não tem esse U aqui. Então, se não tem esse U, não tem esse 4. Aqui é 1. Esse aqui é 1. Aqui é 1 oitavo. Tá? Vamos voltar às contas. Então, esse mínimo, na verdade, é 24. Então, aqui dá 3, menos 4, mais 6. Dá 5 sobre 24. Agora, tendo isso consertado, a gente já consegue resolver o sistema. Então, a equação que faltava era 1 quarto de del f del x, calculado em 2 menos 1, mais 5 quartos de del f del y, calculado em 2 menos 1. Isso é igual a 5 sobre 24. Aí aqui, para facilitar, eu vou multiplicar tudo por 4 nessa equação. Então, sai, fica 5 sobre 6. E agora, eu vou dizer que del f del y é 2 del f del x. Então, del f del x mais 5. Então, aqui é y. Então, del f del y é 2 del f del x. Então, aqui fica vezes 2 del f del x. Isso é igual a 5 sextos.
Tá, isso vai dar 11 del f del x igual a 5/6. Então, del f del x é igual a 5 sobre 66. Tá? E del f del x é meio de del f del y. Então, del f del y é 10 sobre 66. Tá? Agora, para a gente escrever o plano tangente, só faltou uma coisa, que é saber quanto vale f de 2 menos 1. E essa informação a gente tira da segunda afirmação dele, da curva que está contida no gráfico. A gente já sabe que para u igual a 4, ela vai passar em 2 menos 1. Então, o z de t, o z de u, que agora vale 4, vai valer a função. E como ele era? Raiz quarta de 4u menos raiz cúbica de 2u mais raiz de u. Então, fica 2 elevado a 4 raiz quarta menos 2 ao cubo, raiz cúbica, mais 2 ao quadrado, raiz quadrada. Aqui dá 2, aqui dá 2 e aqui dá 2. Então, a resposta aqui é 2. Agora que a gente tem tudo já, basta substituir lá naquela fórmula inicial. Então, finalmente, demorada, mas plano tangente π, ele é z, o valor da função no ponto, que é 2, mais agora a gente já sabe quem é, né? Então, del f del x é 5 sobre 66, x menos 2, mais 10 sobre 66, y mais 1.